É uma alegria poder estar com os irmãos novamente nesta manhã, nestes domingos sempre especiais para a Igreja e num mês tão especial também em que sempre relembramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, relembramos aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, aquilo que é a nossa esperança, contemplamos novamente a encarnação do Filho de Deus e meditamos acerca daquilo que significa e significou para a Igreja do Senhor. Nesta manhã gostaria de chamar a vossa atenção para o texto de Mateus capítulo 5. Vamos ler os primeiros 2 versículos do texto, essa introdução a um sermão muito importante. E antes de começar a ler, ainda pensando sobre a época que estamos a viver, esta época natalícia, é muito comum, eu não sei na tua casa, mas na nossa casa é comum, nesta altura da época, nós vermos às vezes alguns desenhos animados, alguma coisa que tenha a ver com o nascimento do Senhor Jesus Cristo, os eventos que andaram à volta do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E nestes dias temos lido para as meninas um devocional feito pelo pastor John Piper, em que ele dá alguns textos, depois ele tem uma pequena meditação, só que o devocional não conta toda a história, então eu normalmente tenho que contar a história e depois ler esses versículos e então a meditação que ele dá. E nós estivemos a ver, né, uma série de perguntas que eu sempre depois faço às minhas filhas para elas poderem ganhar um chocolate. Perguntei, não é, como é que foi o encontro do anjo Gabriel com Zacarias e com Maria, e falámos acerca da reação que ambos tiveram, obviamente reações distintas que tiveram ao anúncio do anjo acerca tanto do nascimento de João como do nascimento do Senhor Jesus. Nós vemos, por exemplo, no caso de Maria, que ela creu nas palavras do anjo, ela foi ter com a sua prima Isabel, e aí, nesse encontro que elas tiveram, ela tem este cântico. E no cântico, é isto que surpreende a muitos estudiosos, escritores, no cântico, ela, que é conhecido como o Magnificat de Maria, ela usa muitos textos do Antigo Testamento. É um cântico surpreendente. Muitos estudiosos acham que o Cântico de Maria é quase uma repetição do Cântico de Ana, quando ela finalmente descobre que está grávida, vai ter este bebê Samuel. Outros acham que ela usa uma série de referências do Antigo Testamento, por exemplo, o Salmo 34, Salmo 35, Salmo 89, Salmo 103. Outros até conseguem encontrar no Cântico de Maria algumas palavras semelhantes a profetas, como Isaías, como Jeremias, Ezequiel, Daniel, até mesmo Abacuque, até mesmo textos ou expressões de Deuteronômio, 1 Samuel, Sofonias, Malaquias, Ester e até Gênesis, até mesmo expressões do livro de Jó. Claro, quando nós encontramos tantas referências assim no Cântico de Maria, nós perguntamos como é que é possível que uma jovem entre os seus 15 e 20 anos consiga produzir ou uma música ou uma poesia com tanto conteúdo do Antigo Testamento. Começamos então a tentar perceber que provavelmente Maria foi tão bem treinada pelos seus pais no Antigo Testamento que o seu coração, a sua mente estava cheia daquilo que o Antigo Testamento dizia, afirmava. Ou mesmo na sinagoga em Nazaré, que ela frequentava com a sua família, os professores dessa sinagoga, muito provavelmente, eles ensinaram de tal forma e levaram Maria a memorizar muitos textos do Antigo Testamento, que quando chegou este evento tão importante e significativo para ela, ela produz uma música com conteúdo da palavra de Deus. É óbvio que para nós, pais, isto é importante, porque os nossos filhos vão ter eventos significativos para eles e a forma como eles vão viver esses momentos significativos dirá se há ou não escritura no coração deles, e nós precisamos de levá-los pelo processo da memorização. A Igreja precisa também de ajudar nesse processo para que, quando cheguem os tempos difíceis ou fáceis, a palavra de Deus faça a diferença no coração. Agora, usei esta introdução porque o que acontece com Maria também é algo que acontece com Mateus. Mateus escreve o seu Evangelho e nós que somos gentios não percebemos à primeira vista aquilo que Mateus está a escrever, a forma como o escreve.
Se nós fôssemos judeus e fôssemos como Maria, bem conhecedores do Antigo Testamento, quando nós começássemos a ler Mateus, nós percebíamos que Mateus tem tanto conteúdo do Antigo Testamento na sua mente que a forma como ele escreve como se ele fosse um autor do Antigo Testamento, estando numa nova era, num Novo Testamento. Então notem o texto, Mateus 5, versículos 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, e paramos aqui, tá bem? Hoje e no próximo domingo nós vamos ficar só nestes 2 versículos. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude a entender esta verdade. Senhor, estamos gratos de ter a Tua palavra, o Teu texto sagrado. Oramos nesta manhã para que toques o nosso coração, abras o nosso entendimento. Nesta época tão especial em que meditamos acerca do nascimento do Teu Filho, Senhor, nós te rogamos que nos mostres mais acerca do Senhor Jesus, da Sua grandeza, da Sua glória. Senhor, queremos ficar admirados, como líamos no texto de 2 Tessalonicenses, admirados do Senhor Jesus Cristo. Queremos ver quem Ele realmente é, porque isso fará a diferença nas nossas vidas e na nossa eternidade. Oramos, Senhor, para que toques o coração da Tua igreja e também aquele ou aquela que está aqui entre nós, que ainda não te pertence, que ainda não é salvo. Oramos para que nesta manhã abras os olhos para ver as glórias, as virtudes que há em Cristo Jesus. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito provavelmente, Mateus adquiriu este conhecimento, não antes de conhecer o Senhor Jesus, porque nós sabemos que ele era um publicano, e porque era um publicano não era um judeu tradicional ou religioso, alguém muito ligado à sinagoga. Aliás, ele estava fora da comunidade de Israel por ser um publicano. Então ele não era alguém necessariamente muito conservador ou ortodoxo, mas sim, muito provavelmente, ele conheceu todas estas coisas quando passou tempo com o Senhor Jesus, e provavelmente conheceu todas estas coisas quando ele finalmente começou a estudar o Antigo Testamento, começou a olhar para as Escrituras do Antigo Testamento. E tudo o que nós vamos ler e examinar nesta manhã é produzido por um homem que está cheio da palavra de Deus. No entanto, provavelmente quando eu te disse neste domingo e no próximo domingo vamos ficar só nestes 2 versículos, tu perguntaste, mas Mário, o que é que há nestes 2 versículos que é assim tão significativo, assim tão importante, para que fiquemos 2 domingos, não é assim, a olhar para estes versículos? Bem, obrigado por fazeres a pergunta. Nós vamos olhar para este texto e a primeira coisa que vamos fazer nesta manhã é esta pergunta. Pensa em ti neste momento como uma pessoa a relatar uma história. A relatar uma história. Qual de nós diria o que Mateus está a dizer aqui? Que Jesus viu as multidões, que ele subiu ao monte, que ele se assentou e que ele passou a ensinar. Provavelmente se eu estivesse a contar a história, ou tu estivesse a contar a história, tu dirias que Jesus estava com uma multidão e com os seus discípulos e ele começou a ensinar. Mas Mateus quer que eu e tu saibamos a ocasião, viu as multidões, o local que subiu ao monte e também que ele se assentou, a postura que ele teve para começar a ensinar. Isso é extremamente importante para nós. Era importante para a audiência principal, que eram os judeus, e também deve ser para nós, para vermos a grandeza que há no Senhor Jesus Cristo. E essa, vamos chamar assim, é a nossa proposta nesta manhã, porque estamos diante de um dos sermões mais importantes da história do cristianismo, um dos sermões mais importantes das Escrituras, o Sermão do Monte, e temos que entender porque é que ele é importante para a igreja. Estas são 3 razões, também nós iremos observar nesta manhã uma razão, no próximo domingo mais 2 razões, mas 3 razões pelas quais o Sermão do Monte é importante para a igreja. Porque é que este texto é assim tão significativo, o que é que nós devemos fazer com ele? Então, sem perdermos muito mais tempo,
A primeira razão que observamos nesta manhã é que o Sermão do Monte demonstra que Jesus é o grande Moisés. O Sermão do Monte demonstra que Jesus é o grande Moisés. Novamente, o versículo 1. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus, uma das primeiras coisas que nós observamos no Evangelho é esta objetividade de Mateus. Ele diz-nos várias vezes, porque a sua proposta é que nós vejamos Jesus como o Messias, como o Rei prometido do Antigo Testamento. Ele diz, isto aconteceu para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías, ou o que disse o profeta Jeremias, ou simplesmente o que disse o profeta. Pelo menos no capítulo 1, capítulo 2, várias vezes ele irá repetir isto, porque ele quer deixar claro o objetivo para a audiência principal, que Jesus é o Messias, porque ele cumpre todas estas promessas que eles bem conheciam. Mas não somente isso. Para aqueles que estão a ler o texto, no seu original, a audiência principal, eles também viam na escrita de Mateus alusões, formas de escrever que os levariam a olhar para o passado e a ver que Jesus não somente era o cumprimento, mas ele também era algo mais para eles e também para nós. Por exemplo, quando nós vamos a Mateus capítulo 1, se tens a tua Bíblia, olha comigo aí, Mateus capítulo 1, versículo 1, o Evangelho começa por dizer, o Evangelho de Mateus começa assim, é o livro da genealogia de Jesus Cristo, não é assim? O versículo 1 diz isso. Essa frase, este é o livro da genealogia de Jesus Cristo, que aparece aí em Mateus 1 também, é uma frase que qualquer judeu viria, entenderia. Para nós não faria muito sentido, porque nós temos a tendência a desconectar os textos e as histórias. Mas um judeu, ao começar a ler o Evangelho, ficaria surpreendido por esta linguagem que Mateus usa. Porquê? Porque Mateus está a usar a linguagem que aqueles que fizeram a tradução da Septuaginta no Antigo Testamento usaram para falar daquilo que aconteceu em Gênesis. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 4, o texto começa, podem observar na tela, esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Esta palavra gênese dos céus é a mesma de genealogia em Mateus capítulo 1, versículo 1, na Septuaginta. Ou, por exemplo, Gênesis capítulo 5, versículo 1, diz o texto, este é o livro da genealogia de Adão. Notem, frase idêntica. Mateus usa exatamente a mesma linguagem agora quando começa a escrever o seu Evangelho de Mateus. Claro, para quem está a analisar o Evangelho, a primeira conclusão que nós dizemos é Mateus parece que esteve a ler Gênesis. E leu tantos Gênesis, tem tantos Gênesis na sua mente, que agora, na hora de escrever sobre as origens do Senhor Jesus Cristo, usa a mesma linguagem, mas vai muito mais além do que isso. Porque Mateus está a ser intencional a usar essa linguagem. Eu diria até, o Espírito Santo está a mover Mateus para escrever dessa forma, para que nós saibamos, e nós vimos isso quando começamos a pregar Mateus, que este Jesus é o novo Adão. E que neste Jesus há uma nova criação. Esta foi a linguagem que Moisés disse ou usou para falar acerca da criação e para falar acerca de Adão. Agora Mateus usa a mesma linguagem para falar acerca da nova criação e do novo e supremo Adão. Mas não é o único caso. Por exemplo, Mateus 1, versículo 18. Notem aí o texto. Diz aí, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se o quê? Grávida, e notem, pelo Espírito Santo. Bem, Mateus já começou a usar a linguagem de Gênesis, e ele também agora traz à mente dos ouvintes aquilo que aconteceu nessa primeira criação. Lá bem no início, eles entenderam que o Espírito de Deus esteve presente na criação. Não é surpreendente para eles, talvez é para nós, que o Espírito Santo seja o agente criativo. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz o texto, notem,
A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, estava lá presente. E agora o mesmo Espírito está presente na nova criação para produzir o novo homem. E é interessante porque as parecenças são grandes. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, nós vemos que Deus apanha do pó da terra para criar o homem e que apanha a costela do homem para criar a mulher. E agora, aqui em Mateus capítulo 1, o Espírito apanha a substância de Maria para criar a natureza humana, o corpo do eterno Filho de Deus. Então, Mateus está a mostrar-nos, não é assim, pela sua forma de escrever, que nós estamos diante de uma nova criação e de um novo homem. Não somente isso. Mateus 3, notem Mateus 3, versículo 16. Temos aí o momento do batismo do Senhor Jesus, diz o versículo 16, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu, esta é a parte importante, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Não é? E nós, na altura, explicámos um pouco algumas teorias sobre o facto de o Espírito descer como pomba. O que é que isso podia significar? Vimos que a pomba tinha um certo significado no Antigo Testamento, mas o mais importante de tudo isso é este facto de vir sobre Jesus Cristo, que é uma linguagem muito usada no Antigo Testamento e que remete logo ao início aos tempos da criação. Porquê? Porque nos tempos da criação o Espírito Santo pairava sobre as águas. Esse verbo pairava é muito interessante porque é usado no Antigo Testamento para falar de uma ave que estende as suas asas para proteger as suas crias. Em outras palavras, quando a criação estava sem forma e vazia como um caos, não interessa, calma, porque o Espírito estava a preservar a criação de Deus, a cuidar a criação de Deus. E aquilo que agora Mateus está a dizer-nos com o batismo de Jesus é que nesse momento está a mostrar que aquilo que Jesus irá fazer, a sua vida, o seu ministério, a sua obra, irá ser preservado pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus veio para salvar-me, veio para salvar-te, e essa salvação está garantida, assim como amanhã, quando nós acordarmos, o mundo estará aqui. O mundo mantém-se mundo como nós o conhecemos porque o Espírito Santo de Deus está a cuidar deste mundo, está a proteger este mundo. A nossa salvação vai chegar ao fim porque o Espírito Santo está a cuidar e a proteger essa mesma salvação. Então Mateus está a mostrar-nos, a usar a linguagem do Antigo Testamento, estas grandes verdades teológicas para nós. Mas não somente isso. Quando chegamos a Mateus capítulo 4, versículo 1, diz-nos o texto que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, não é? E aí, em um dos momentos da tentação, o último momento descrito por Mateus, Jesus é levado pelo diabo para um alto monte. Assim, e estando aí nesse alto monte, ele vê estes reinos da terra. Assim, as três tentações feitas, não é, pelo diabo ao Senhor Jesus Cristo, antes de falar desta específica, assim, mostram-nos que aquilo que está a acontecer com Jesus, por causa do relato desde o início, ele é o novo Adão, há uma nova criação, o Espírito Santo irá preservar esta nova criação. Aquilo que agora esperamos no relato é o momento da tentação, porque foi o que aconteceu na primeira criação. O primeiro Adão foi tentado, foi derrotado. E a sua autoridade, ele era o rei mediador, no reino que Deus estabeleceu por meio dele, ele perdeu essa autoridade. Agora, o último Adão vem e ele também é desafiado pelo tentador, pela antiga serpente, e ele vence esta antiga serpente. E ele agora tem a autoridade. E ele vai começar o seu processo de vitória sobre a serpente. Então, tudo isto é construído por Mateus, para que eu e tu vejamos que este Jesus em quem estamos a confiar é este último e supremo Adão. Agora, as alusões do Senhor, melhor dito, as alusões de Mateus não se concluem aqui. Vão muito mais além. No início parece fazer mais sentido para nós, que somos gentios, esta comparação com o primeiro Adão. Mas agora, porque o objetivo é a audiência judaica, ele leva esta audiência a olhar para o Senhor Jesus
como o grande Moisés. O grande Moisés. E a linguagem que ele usa em Mateus 5:1 é extraordinária. Antes de irmos lá, notem alguns exemplos que já foram dados também ao longo também do livro de Mateus. Também vamos olhar para alguns exemplos. Antes de o fazer, notem esta frase que acho interessante e importante para o nosso objetivo desta pregação. Por exemplo, este Edward Thompson, ele disse o seguinte, meditando acerca da morte e do sepultamento do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, o mundo não pode sepultar a quem? A Jesus ou a Cristo. A terra não é suficientemente profunda para a sua sepultura. As nuvens não são suficientemente largas para compor a sua mortalha ou o seu lençol. Agora, ele fez isto, ou escreveu isto para falar acerca da grandeza que há em Cristo Jesus. E Mateus tem este objetivo, e é um objetivo que nós não podemos falhar. Ele está a descrever quem é Jesus para que nós vejamos quão grande Ele é e quão glorioso Ele é. Não é simplesmente para que saibamos, Ele é o novo Adão e Ele é o grande Moisés. Não, é para que nós vejamos quão grande este homem é. E para que fiquemos admirados, como lemos no texto da 2 Tessalonicenses, acerca desta pessoa e para que possamos amá-lo mais. Então, claro, a minha pergunta para ti nesta manhã é o que é que significa Jesus para ti? Ou quão importante Jesus é para ti? Ou o que é que Jesus está a fazer na tua vida? Isto é muito importante. Bem, Mateus está a relembrar a sua audiência que este Jesus que ele está a apresentar é aquele que foi profetizado por Moisés. Notem este texto também na tela, podem observar, Deuteronômio 18, 15 a 19. Esta profecia de Moisés. Só para contextualizar, esta profecia foi dada à geração que ia entrar na terra prometida. A geração que saiu do Egito morreu no deserto, foram incrédulos, e agora há uma geração, jovens, que irão seguir Josué para conquistar a terra. E agora, melhor dito, Moisés, que está prestes a morrer, está a preparar esta geração para entrar. E estas são palavras importantes. Diz o texto, notem, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horeb, quando reunido o povo. Notem o que eles disseram. Diz o texto, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Eles tiveram medo de Deus quando eles se aproximaram daquele monte e Deus chamou Moisés para subir ao monte e eles viram a glória e viram trovoadas e houve um tremor de terra. Eles tiveram medo. Eles pensavam que iam morrer, no entanto o versículo 17 diz, então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de teus irmãos, ou seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que eu falar em meu nome, ou que ele falar em meu nome, melhor dito, disso lhe pedirei o quê? Contas. Agora, passaram muitos anos entre Moisés e o Senhor Jesus Cristo. E estamos a falar de mais de 1500 anos e nós começamos a observar vários profetas que surgiram até ao surgimento do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos um profeta como Samuel, o próprio Josué podia ser contemplado aqui, tivemos Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Será que eles foram este profeta que Moisés prometeu? Bem, não, porque quando chegamos à geração do Senhor Jesus, a própria geração do Senhor Jesus ainda tinha esta expectativa. Notem esta conversa entre João Batista e os sacerdotes e líderes que foram ter com ele para saber quem era ele. Notem João capítulo 1, versículo 19 até o 21. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Por causa da promessa de Malaquias. Eles achavam que João era o Elias ressuscitado. Ele disse, não sou. Então notem esta pergunta. És tu quem? O profeta? Ele respondeu, não.
Então havia ainda a expectativa de que este profeta que 1500 anos antes foi profetizado por Moisés haveria de surgir, haveria de vir. Bem, quando o Senhor Jesus começou o seu ministério, passou o primeiro ano, estamos agora no segundo ano, notem o que é que as pessoas estão a dizer dele, depois de ouvirem os seus sermões e também de verem os seus milagres. João capítulo 7, versículo 40, notem na tela. Então os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este verdadeiramente é quem? O profeta. Eles acreditavam, muitos dos que estavam ali, acreditavam que Jesus era o profeta que Moisés tinha profetizado. Bem, Mateus tem esse objetivo. Ele quer provar-nos que Jesus é esse profeta. E há uma série de coisas que ele já construiu até o capítulo 5 para mostrar-nos que ele é este grande Moisés. Por exemplo, as circunstâncias no nascimento de ambos. Quando Moisés nasceu, havia um faraó, um rei, que o tentou matar, que produziu uma matança de bebés. E Deus protegeu Moisés, nós sabemos, no rio Nilo, e levou-o até à casa de Faraó. Bem, quando o Senhor Jesus nasceu, havia um rei, o rei Herodes, o grande, que tentou matar o Senhor Jesus, que fez uma matança de bebés, e o Senhor, de forma sobrenatural, protegeu Jesus e a sua família, levando-os para o Egito. Então nós vemos as circunstâncias do nascimento de um e do outro são semelhantes. Está a ser construído este texto para mostrar-nos que este Jesus é muito semelhante a este Moisés. Por exemplo, também o texto de Mateus 2:20, notem aí nas vossas Bíblias, Mateus 2:20, nós temos esta forma de escrever de Mateus que mostra claramente a sua intenção de mostrar-nos as semelhanças entre estes dois personagens. Diz o texto: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então, a linguagem que é usada por Mateus aqui é muito semelhante à linguagem que Deus usou para falar com Moisés. Notem este capítulo 4, versículo 19. Disse também o Senhor a Moisés, em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Então é muito claro que Mateus está a usar a mesma linguagem, a semelhança, ou pelo menos coisas parecidas, para fazer as pessoas pensarem: uau, que história tão parecida com a de Moisés. Não somente isso, há pouco relatava a tentação do Senhor Jesus, de como ele foi levado pelo diabo para este alto monte e ele viu todos os reinos da terra. Bem, sabem o que o diabo estava a fazer aí? A imitar aquilo que Deus fez com Moisés. Deus levou Moisés no final da sua vida a este grande monte Nebo e desde esse lugar, que hoje é a Jordânia, Moisés viu a terra prometida. Aquilo que Deus ia dar ao seu povo. E o diabo está aqui a colocar-se como um pai para Jesus, a dizer: olha, vou dar-te todos estes reinos, toda a glória deles. Está a produzir o mesmo. Então Mateus coloca as coisas desta forma para que aqueles que estão a ler e conhecem bem o Antigo Testamento saibam e vejam em Jesus este grande Moisés. Mas vamos até ao nosso texto, Mateus 5, e eu creio que aqui temos, à primeira vista, para nós que talvez não prestamos tanta atenção àquilo que era descrito no Antigo Testamento, parece não ter grande significado, mas para os judeus é uma autêntica apresentação do novo Moisés. Então diz assim, notem o texto outra vez, versículo 1 de Mateus 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e paramos aqui, porque esta referência subiu ao monte levaria qualquer judeu a pensar no último que subiu ao monte. E esse foi Moisés. Por exemplo, este capítulo 19, versículo 3, diz o texto: subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou. Notem ainda capítulo 24, versículo 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Capítulo 34, versículo 4. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então, ele usa esta mesma linguagem e realmente é um facto, o Senhor Jesus subiu ao monte, mas ele quer que as pessoas saibam que isso aconteceu, porque a imagem é esta: eis o novo Moisés, eis o profeta que foi
proclamado ou profetizado por Moisés. Não somente isto, mas também textos do Novo Testamento tinham esta noção também de que este profeta estava a chegar, não é? E olhavam para o Senhor Jesus dessa forma. Por exemplo, em João capítulo 6, versículo 14, diz o texto: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E havia uma série de coisas que estavam acontecendo na vida do Senhor Jesus que fazia lembrar Moisés. Por exemplo, em Mateus capítulo 14, versículo 23, nós temos a introdução ao milagre de Jesus a andar sobre a água. Este milagre, muitas vezes, não é, nós nos perguntamos qual é o objetivo do Senhor Jesus andar sobre as águas. Era para, de alguma forma, impressionar os discípulos que estavam no barco, assaltados de medo por causa da tempestade. Sim, de alguma forma era para que eles vissem, não é? Mas certamente levaria à mente deles episódios da antiguidade em que Deus demonstrou o seu poder sobre as águas, e um desses episódios foi quando o próprio Moisés abriu o mar vermelho. E é interessante porque depois de Jesus fazer isso, de caminhar sobre as águas, ele sobe outra vez ao monte. Moisés passou o mar vermelho, entrou no deserto e subiu ao monte. Quando, por exemplo, entramos em Mateus capítulo 15, versículo 29, nós temos a história da multiplicação dos pães e peixes. Bem, esse episódio também faria lembrar a eles a forma como Deus usou Moisés para alimentar o povo onde? No deserto, com maná que caía do céu. E é interessante que também nesse episódio, quando o Senhor Jesus faz isto, ele ausenta-se das multidões e sobe outra vez ao monte. Quando Moisés alimenta com maná os israelitas no deserto, ele sobe outra vez ao monte. Então tudo isto parece ser criado para que as pessoas vejam em Jesus o profeta que foi profetizado. Mas não somente isto. Notem este texto, vocês provavelmente vão ter que abrir aqui a vossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 9, versículo 9. Este detalhe, está bem? Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, não temos na nossa tela também esse texto. Diz o texto: subindo eu ao monte, né? Moisés aqui a falar, também Deuteronômio 9, 9. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. E notem este verbo: fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Este verbo fiquei podia ser traduzido como permaneci ou habitei no monte. Não é? Às vezes no Antigo Testamento é traduzido desta forma, mas também em alguns momentos é traduzido como assentar-se. Aliás, muitos dos rabis, teólogos dos nossos dias, acreditam que este verbo era praticamente quase sempre usado para falar de alguém que se senta, que se assenta para ensinar, que se assenta para ouvir, se assenta para executar algum tipo de ação. Então Moisés assentou-se para receber estas tábuas de pedra. Então quando Mateus nos diz que Jesus subiu ao monte, em Mateus capítulo 5, e se assentou, esta é a imagem que ele está a criar na mente dos seus leitores. O que está a acontecer aqui foi o que aconteceu há 1500 anos atrás com Moisés. Mas não somente isso. Vamos, aí na tua Bíblia, até Deuteronômio capítulo 18. E vamos novamente ao texto da profecia. E neste texto da profecia, a partir do versículo 15 até o versículo 19, irás observar 3 descrições acerca deste profeta que só podem ser cumpridas pelo Messias, e neste caso, pelo Senhor Jesus. Por exemplo, no versículo 15, é-nos prometido que este profeta, nota o versículo 15, o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos. Então, significa que este profeta tem que ser israelita, não é? O versículo 18 repete a mesma expressão, no meio de ti, assim, para dizermos que ele tem que ser hebreu. Bem, o Senhor Jesus era israelita. Em segundo lugar,
este profeta vai falar com autoridade divina. Todo aquele que ouvir este homem está obrigado a ouvir e a obedecer. Aliás, quem não ouvir, diz o texto, deve ser eliminado. Então notem que o versículo 15 e o versículo 19 deixam isto implícito. No final do versículo 15, a ele ouvirás. E no versículo 19 diz, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Em terceiro, Deus disse a Moisés que este profeta seria semelhante, diz o texto, semelhante a ti. No versículo 18. No versículo 15, Moisés é quem está a falar e diz que Deus vai levantar um profeta semelhante a mim. Bem, o que é que ele quer dizer com isto? Isto fica um pouco mais claro se nós damos um salto até o capítulo 34 de Deuteronômio. Se tens aí a tua Bíblia, Deuteronômio 34, também não vai aparecer na tela, tens que abrir a tua Bíblia, versículo 10 até o versículo 12. Notem o texto. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Agora, deixa-me parar aqui. Porque quem está a escrever esta parte final do texto não é Moisés. Moisés já morreu. Moisés não pôde ter relatado a sua morte. Não é? E já foi escrita acerca da sua morte. E aqui, provavelmente, é Josué quem está a escrever e a fechar o livro de Deuteronômio, a relatar-nos a morte de Moisés. E também que ele mesmo não é esse profeta como Moisés. Porque ele diz, nunca mais se levantou profeta como Moisés. Com quem o Senhor, e notem aqui dois aspectos importantes, ou pelo menos três. Notem, em primeiro lugar, com quem o Senhor houvesse tratado como face a face. Bem, nós sabemos que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, é Deus, e que por toda a eternidade, Pai e Filho falaram face a face. Mas mesmo na sua forma terrena, encarnando, o Senhor Jesus tem uma intimidade com o Pai que mais nenhum homem desfrutou. Neste aspecto, ele foi como Moisés, face a face. Mas não somente isso, notem ainda este mesmo versículo. Versículo 11. No tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó e a todos os seus oficiais e a toda a sua terra, e no tocante a todas as suas obras de sua poderosa mão e os grandes sinais e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o povo de Israel. Então notem que o autor salienta que nunca mais se levantou um profeta que esteve face a face com Deus e que fez todos estes milagres que nós vimos fazer. Vai passar 1500 anos e realmente houve um ou outro que fez coisas incríveis, mas ninguém vai fazer coisas como o Senhor Jesus está a fazer nos seus dias. Então ele é este novo Moisés que fala como Moisés falou, que esteve face a face com Deus e que faz coisas incríveis como Moisés fez. Bem, os discípulos tiveram isto claro. Era uma convicção para eles. Pedro, no seu segundo sermão, em Jerusalém, ele deixa claro à audiência que está ali presente, Jesus é Moisés. Jesus é o profeta como Moisés. Notem, Atos capítulo 3, versículo 22 e 23, também podem observar na tela, diz o texto, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda a alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Assim está a dizer, Jesus é esse profeta que vocês rejeitaram. Aliás, isto fica muito mais claro no último sermão de Estevão. Lembram-se de Estevão no Sinédrio? A pregar àqueles homens, uma pregação que o levaria à morte. Bem, ele talvez é, em todo o Novo Testamento, aquele que faz diretamente a maior comparação entre Jesus e Moisés. Porque notem, no capítulo 7 de Atos, versículo 37, diz o seguinte, foi Moisés
quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Agora, isto é importante porque muitas vezes a igreja, em geral, tem olhado para Moisés como um homem que simplesmente entregou a lei de Deus ao povo de Israel. Foi um legislador, nada mais do que isso. Mas, na verdade, para os judeus, Moisés era muito mais do que um legislador. Moisés era o libertador. Moisés era um salvador para eles. Foi aquele que os libertou, foi aquele que os salvou da escravidão no Egito e que os levou para a terra prometida. Era esta a perspectiva que eles tinham de Moisés. E é isto que os autores do Novo Testamento querem que nós vejamos agora no grande Moisés. Aquele que veio operar agora esta grande salvação, esta grande libertação que eu e tu precisamos. Então notem algumas coisas que Estevão faz para comparar Jesus com Moisés. Capítulo 7 ainda de Atos. Notem o versículo 25. Diz: Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não quê? Não compreenderam. Não foi assim que eles trataram o grande Moisés? Não era novidade, foi assim que eles trataram também o primeiro Moisés. Não o compreenderam. Notem o versículo 35 do mesmo capítulo, capítulo 7. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: Quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Então notem como Estevão está a usar a história de Israel e Moisés, a libertação que ele queria operar e a reação do povo para com este libertador. Claro, agora ele quer que a audiência veja a Jesus como este grande Moisés, assim como também Mateus está a realizar aqui nesta introdução ao Sermão do Monte. Ele quer que vejamos que Jesus é aquele grande Moisés que veio para libertar o seu povo. E a libertação que Jesus veio para fazer é muito mais importante do que aquela que Moisés realizou com o povo de Israel. Foi importante, foi significativo para a nação, levou-os para a terra prometida, não estiveram mais por séculos debaixo de outras nações, mas agora eles têm ainda um problema grande, como também nós o tínhamos. Notem, vamos até ao Evangelho de Mateus. Capítulo 1, versículo 21, diz-nos algo importante acerca deste grande Moisés, um texto que já analisámos no passado e que se torna importante para nós nesta comparação, neste grande Moisés. Diz o texto no versículo 1, capítulo melhor dito, versículo 21, que ela daria à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ela, notem esta parte que o anjo diz a José, porque ela salvará o seu povo dos pecados deles. Agora, esta frase é muito importante, porque Jesus, como libertador, não veio só para providenciar ao seu povo o perdão de pecados, mas ele veio para livrar o seu povo da escravidão do pecado. Ele veio libertar o seu povo, como Moisés libertou o povo do Egito, ele veio libertar-nos do pecado. Precisas de entender isso, muito, muito importante. Todos nós éramos escravos, presos ao pecado, assim como Israel estava escravo no Egito. Mas este grande Moisés veio para tirar-nos dessa condição. Por isso sempre dizemos, e isto é muito importante na introdução ao Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte não é uma pregação evangelística, o Sermão do Monte é uma pregação a crentes, a cidadãos do reino de Deus. Precisas de entender para que ao entrar no sermão que o Senhor quer dar, entender a tua situação espiritual, que foste livrado, libertado da escravidão dos teus pecados. Que já não estás mais nessa condição. Que não continuas mais no Egito. Que não continuas mais na Babilónia. Que não és mais um prisioneiro do pecado. A minha pergunta para ti é esta mesma. Qual é a tua situação? Continuas no Egito? Continuas prisioneiro do pecado? Ainda vives para o pecado? Porque aquele que é salvo não pode viver mais nesta situação. Lembra-te que até este momento o Senhor Jesus já chamou alguns dos seus discípulos
Já passou um ano desde que ele começou, desde o seu batismo, e ele começou a pregar, como João pregava: arrependei-vos porque é chegado, ou porque está próximo o reino dos céus. Há uma multidão de pessoas que já se reuniu à volta do Senhor Jesus e talvez muitos deles já se converteram, mas muitos não. Então este sermão que o Senhor irá dar não é para convencer aqueles que estão diante dele a serem salvos, mas para dizer-lhes: vocês são salvos? Então, se vocês são salvos, esta é a situação, ou esta é a forma, ou esta é a característica daqueles que são salvos. E a primeira delas é de que ele é um Moisés, ou um novo Moisés, ou o último Moisés, que liberta o seu povo da escravidão do pecado. Por isso, não pode haver crentes presos ao pecado ainda. Quero que observes isto. Em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo diz que os israelitas que foram libertados do Egito foram batizados com Moisés na nuvem. Em outras palavras, identificaram-se com Moisés, sem dúvida, mas está a usar esta linguagem para dizer que Moisés era este libertador deles. E efetivamente libertou-os. Que não fique dúvidas para ninguém. Quando Jesus liberta, ele liberta verdadeiramente. Este Salvador não falha em libertar. Ele salva genuinamente. Por isso, não te enganes. Não tentes colocar a máscara da religião e das obras e que de alguma forma mostram que tu és crente, quando não és, porque tu precisas desta libertação que só Jesus pode providenciar. Muito importante. Mas há algo também significativo nisto e fechamos com isto. Vamos até Mateus 2,15. E esta comparação que é feita entre Jesus e Moisés é importante também para nós, porque diz aqui em Mateus 2,15, e de lá ficou até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta do Egito: chamei o meu filho. É incrível isto. Porque quando nós vamos a esta passagem, é uma profecia que está em Oseias, capítulo 11, versículo 1. Oseias está a olhar para trás e está a olhar para o momento em que Deus libertou o Egito, ou melhor dito, libertou Israel do Egito, tirou-os de lá e chamou nesse texto a Israel de seu filho. E agora Mateus usa o evento do Senhor Jesus a ir para o Egito com a sua família, assim como o momento ou o cumprimento final desta profecia de Oseias, em que de lá do Egito Deus vai chamar o seu filho. Bem, isto tem grande significado teológico para nós. Porque quando no passado, nas circunstâncias ou na vida de Moisés, Deus chamou o povo de Israel usando Moisés, agora também Ele chama todos aqueles que estão unidos ao Senhor Jesus a sair do Egito, a sair do mundo, a sair da escravidão, a sair do pecado. Então isto é muito importante para nós, para entendermos que há um êxodo a cumprir através da vida do Senhor Jesus Cristo. Não somos mais do Egito, não vivemos mais na escravidão. Qual é a tua situação? Este é o grande Moisés. É ele o teu libertador? Estás identificada com ele? Ou continuas ainda no Egito? Permitam-me então orar para fecharmos esta primeira parte desta introdução. Na próxima semana vamos observar ainda um pouco mais nestes 2 primeiros versículos, na forma como devemos abordar este sermão e como é que ele se aplica à vida da igreja, por causa de muitas versões ou teorias que existem sobre o Sermão do Monte. Mas a primeira coisa que precisas de entender nesta manhã, para entender este sermão, é se tu és alguém que foi liberto ou libertada por este último Moisés, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o profeta. A ele devemos ouvir. E aquele que não ouvir este grande profeta será eliminado. Oramos. Senhor,
nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Te louvamos porque Jesus é o último Adão e por ser o último Adão, ele é também aquele que inicia uma nova criação, um novo rei, um novo reino, um reino que não é deste mundo. E, Senhor, nós te damos graças porque nos tens colocado em união com este novo Adão. E por causa dos méritos da vida dele, da obediência dele e da sua morte e ressurreição, nós agora somos parte dessa nova criação, nós mesmos somos novas criaturas. Te louvamos por esta obra que o Senhor Jesus Cristo providencia a todo aquele que confia nele. Mas também, Senhor, vemos nesta manhã que o Senhor Jesus é este supremo Moisés, que sobe ao monte, se assenta para agora expressar àqueles que estão unidos a Ele, aqueles que se identificaram com Ele, aqueles que o têm ouvido, a sua própria lei, a lei que Ele agora quer estabelecer para esta nova era. É a lei que tu, Senhor, prometeste colocar no coração de todos aqueles que serão parte da tua nova aliança. Senhores, oro para que nesta manhã todos os que estão nesta sala tenham a confiança de estarem salvos por este novo Moisés. Que ninguém se afogue no Mar Vermelho, que ninguém fique no Egito a sofrer as pragas, mas que todos possam ser levados para a terra prometida, para a nova Jerusalém, por este grande e superior Moisés. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.